noite, boa tarde, bom dia para quem vai vir depois. Linda, bem-vinda. Vamos já iniciar, tá? Aguardar só um pouquinho. Ai, eu adoro esses coraçõezinhos quando eles ficam subindo assim. Pode dar coração aí, fica à vontade. Não se preocupe. Eu não acho ruim. Como é que tá o som? Tá tudo ok? Minha lindona. Beli, vamos marcar outra, né? Qualquer dia desse? Quando você estiver disponível. Boa noite, Juliano. Bem-vindo. Que bom ter vocês aqui comigo. Deixa eu tirar a música. Começar o papo. Então, gente, como vocês viram, né? Hoje eu entrei no assunto do tal do passado de novo. Esse passado que tá danado para estar presente, né? E aí esse assunto foi bem recorrente essa semana, então eu achei interessante. Eu digo, não, vamos fazer uma live sobre isso, porque quando acontece esse tipo de coisa a gente já sabe que tem um recadinho por aí, né? Então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço. O som tá ok, né, gente? Tá dando para me ouvir direitinho? Se puderem me dar o feedback aí, eu agradeço. Vocês estão conseguindo me ouvir, né? Tá bom então. Então, vamos lá. Essa semana, como eu já falei, né? Esse tema amarras ficou muito, sabe? De vez em quando chegava alguém e falava alguma coisa, alguém perguntava algo, sempre relacionado a esse tema. E aí eu comecei me peguei pensando muito nisso, né? Sobre isso. Até que ponto a gente deixa o nosso passado ditar as regras, né, do nosso momento presente. E aí vieram vários insights. Assisti um vídeo muito interessante também de uma pessoa falando sobre isso, né, falando sobre essa questão de ficar preso ao passado e tudo mais. E o que eu entendo é o seguinte, como eu falei numa live aí passada, esses nossos retornos, digamos assim, né, essa recorrência de sentimentos, de emoções, de coisas que nos aconteceram há algum tempo atrás, isso fica enraizado. Não é tão fácil assim a gente se liberar simplesmente, não quero mais saber do passado e não vou mais deixar ele me não é assim, é todo um processo, né? A gente sabe que é todo um processo, é um vai e vem de emoções. Muitas vezes a gente se pega, né, nesse movimento de ficar muito presa a determinado momento da nossa vida. E outra coisa também em relação a esse momento nosso, né? Eu entendi que muitas vezes a gente se prende em determinadas coisas, situações, pessoas, e a gente simplesmente não consegue ser quem nós viemos para ser realmente. A gente se anula, a gente se boicota, se autossabota. A gente começa a se auto-sabotar, um processo de auto-sabotagem também, para não ferir o outro, para não machucar o outro. E aí eu passo por cima das minhas convicções, passo por cima das coisas que eu acredito, passo por cima das coisas
que eu quero para minha vida, né? Tudo por medo de magoar o outro, por medo de ferir, por medo. Isso eu tô colocando aqui, incluindo tudo, tá, gente? Família, todo mundo, não tem distinção, não. Então, essas amarras, muitas vezes, ela tá na grande maioria. Pois é, Eliane colocou aqui, por isso que eu sou livre, é isso. Porque muitas vezes a gente, até a nível inconsciente mesmo, né? E sem perceber, a gente entra nesse movimento de se prender a determinadas situações. Então não tem como dizer que uma situação foi ruim, sabe? Eu cheguei nesse ponto, pensando nisso tudo, eu pensei no seguinte: nada que aconteceu foi ruim. Não existiram coisas ruins, existiram coisas que foram necessárias para aquele meu momento, né? Essa questão de aquilo ali que aconteceu foi muito pesado, foi muito isso, foi muito aquilo. Porque eu naquele momento não estava bem, não estava vendo a coisa como ela realmente se apresentava. E então, assim, o que é que a gente pode fazer, né, para resolver, digamos, esse tipo de movimento na nossa vida? É você perceber isso. Para você perceber, você tem que estar no momento presente, você tem que estar aqui agora nesse momento, senão você não vai perceber isso. Você vai estar com todas essas amarras, né, sentimentais, principalmente sentimentais, o apego ao outro, meu filho, minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? Até na Bíblia, se eu não me engano, tem uma passagem sobre isso, né? Quem são os meus irmãos, quem são minhas irmãs? Então, assim, você entender. Eu entendi que é todo mundo, não tem que ter distinção entre quem é família, quem não é, quem é amigo, quem não é, quem é irmão, quem não é, sabe? É a gente entender que tá todo mundo aí. Por que alguém, só porque pertence ao meu grupo familiar, porque que esse alguém é mais importante, né? Ou é menos importante do que o outro? E aí eu comecei a ver que tudo isso é uma questão do medo do ego mesmo, sabe? O medo de assumir esse nosso controle, de assumir as nossas responsabilidades sobre as nossas vidas. Esse medo infundado de que eu preciso me segurar em determinada coisa, porque se eu não me seguro nisso aqui, eu não sobrevivo, né? É como uma boia que se eu soltar essa boia, eu vou afogar. Não, cara, às vezes tu consegue bater o braço e começar a nadar também, sabe? E sair dessa. Às vezes você tá. A mente, ela engana tanto a gente, ela joga tanto com a gente, que às vezes você tá num local que tem água, mas que se você ficar em pé, você não vai afundar, sabe? A água tá abaixo do seu pescoço, mas você tá tão perdido, com tanto medo de morrer, sabe? Que você simplesmente às vezes você até se afoga, né? Achando que tá no fundo, e não tá. É só você ficar em pé, e aí você consegue sair dessa situação. Então, assim, essas amarras, né, que eu coloquei aqui nesse título, é amarra de tudo que é jeito, sabe? A gente não percebe. Eu mesma tive caiu uma ficha para mim, cara, que até então não tinha caído. Eu estava muito envolvida com essa questão do meu trabalho, né? Porque eu tenho que trabalhar, claro, eu tenho contas a pagar, eu preciso disso, eu preciso resolver minhas coisas. É necessário isso, né? Tudo isso. Mas assim, eu estava dando mais, não é que eu estava dando mais importância, mas assim, isso estava sendo prioridade. E muitas vezes a gente tem que tirar, ao mesmo, é bem paradoxal isso. Ao mesmo tempo que você tem que focar para, né, para a questão
para você materializar, né, o que você quer e tudo mais. Aí você solta e tudo mais. Nesse sentido aqui que eu tô colocando, a gente tem que liberar mesmo, sabe? Não dá para você ficar nesse apego, porque eu tenho que fazer isso, porque isso aqui é mais importante do que aquilo. Não, o meu interno é que tem que ser trabalhado, porque daí é que eu vou conseguir resolver o que está fora. É interessante esse movimento, gente, é algo que é magnífico isso, sabe? Tchau, Silvia, bem-vinda, cara. Então, e aí você começa a entender esse movimento, né, de que você tem que, se você fica presa a tudo isso, presa a todo esse passado que tá aí, você não vai, dificilmente você vai conseguir, você vai se arrastar pela vida, porque o peso, ele faz com que você não tem liberdade de caminhar, né, com esse peso todo. E aí eu me peguei pensando em situações Tchau, caríssima bem-vinda. Me veio assim em mente romances do passado. Va bene, mi dispiace. Dopo ti parlo. Gente, a Silvia está italiana, mora na Itália. Silvia, dopo ti parlo, va bene? Facciamo un italiano. Bacione, grazie, grazie, grazie. E aí o que é que acontece? Quando você percebe, você se pega, né, nesse movimento de estar preso a relações passadas, você traz essa energia para esse momento. Você fica com essa energia na tua vibração, você fica vibrando nisso aí. E aí o que é novo, o que está para chegar, não chega, porque não tem lugar para ele. Ti voglio bene anche io. Tchau, hermanita. E aí você não consegue perceber, sabe? Você se aparece, vamos supor, para dar um exemplo aqui bem interessante aqui, para quem está solteiro à procura de um amor, né? Se você se prende a um relacionamento do teu passado e fica lá, né, chorando as pitangas, porque ele era muito bom, porque ele era o amor da minha vida, porque isso, por aquilo outro, ele não está mais na sua vida, é você quem está segurando. Então libera, até por uma questão até de desassédio mesmo, sabe? De parar de assediar a outra pessoa, né? Deixa a outra pessoa livre. Morreu. Outro discurso aqui que é um pouco delicado esse assunto, mas é bom a gente tocar também, porque a morte faz parte da vida, né? Não adianta a gente querer fugir disso. Então, assim, quando a gente fala da morte, né? Pessoas que se foram, pessoas queridas, pessoas que nós amamos, e a gente fica nessa tristeza, nessa mágoa, esse apego a quem se foi, porque não vou ver mais, porque não terei mais aquela. Só que quando você começa a entender que o ideal é que você deixe também que essa pessoa fique livre, você tira um certo peso essa é uma das amarras que existem também nas nossas vidas. É esse apego com quem já saiu desse plano aqui, né, que nós estamos Então a gente sempre pensa, ti seguro scommetto che va bene, puoi lasciare, facciamo. A Silvia está dizendo aqui, gente, que convidando aqui para fazer uma live em italiano. Então talvez daqui uns dias você vai me ver aqui falando italiano, mas tudo bem. Então, e a gente começa a perceber o quanto isso faz mal, o quanto isso nos deixa triste mesmo. Essa tristeza,
esse sentimento de falta de algo, esse sentimento de que a vida não vai para frente, a vida não flui. Começa a observar quais são, que amarras são essas que você tem. Se pergunta, agora, nesse exato momento, se eu saísse daqui para um outro lugar, fosse viver sozinha, o que era que eu ia sentir falta? De quem eu vou sentir falta? Quais são as coisas que eu não quero deixar para trás? Porque se eu deixar para trás, boa noite, querido. Se eu deixar para trás, significa que eu vou me perder. Eu não vou ter mais, é como se eu perdesse o senso, né? Perdesse a minha... Eu não sei mais quem sou eu. Se eu tiro o que eu vivi do passado, quem sou eu? O que é que eu... Sabe? De onde é que eu vim? E aí, o que é que sobra, né? Não tem muita coisa. Ah, não, mas o momento presente é o que conta. Sim, mas o passado foi o que te formou. Tu tá aqui por ele, né? Foi as experiências desse teu passado que te fizeram chegar aqui. Nesse vídeo que eu estava assistindo hoje, foi falado uma coisa bem interessante, que foi assim, que o passado é como se nós fôssemos uma árvore e o passado fosse as raízes. Sabe? É mais ou menos isso. Então, assim, você começar a ver a vida de uma forma equilibrada. Vai ao passado, como eu até comentei em outra live aqui, né? Pega o passado como uma biblioteca, um local de pesquisa, mais ou menos isso, sabe? E traz as experiências que são necessárias para aquele momento, né? Para você ver o que foi que você aprendeu. Porque se você não aprende a lição retorna, e muitas vezes ela retorna de uma forma um pouco mais dura, né? Para que você consiga finalmente aprender. Então, eu me peguei fugindo de determinadas coisas. E aí, eu não estava querendo assumir realmente qual é o meu trabalho, qual é o que é que eu tenho de fazer nesse exato momento. Eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Finalmente a ficha caiu. Eu estava negando esse meu lado. E quando você nega isso, quando você nega a si mesmo, você começa a ficar sem sentido as coisas, sabe? Eu precisei desse tempo, por isso eu estava meio desaparecida aqui das lives. De vez em quando eu fazia uma, mas não estava com tanta frequência, mas por isso, porque eu precisava desse tempo para mim, sabe? Esse tempo de voltar para mim e dizer assim, não, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma vasculhada, ver o que é que tá direitinho, o que é que não tá, vamos organizar. É isso que tem que ser feito, sabe? É bom a gente dar essas paradas de vez em quando. Muitas vezes a gente tem um sentimento de culpa, né? Ah, não, eu tenho que estar o tempo todo em movimento, eu tenho que estar o tempo todo fazendo algo, eu tenho que estar o tempo todo pensando em alguma coisa. Não é assim que funciona. Dá um tempo para você, relaxa um pouquinho, começa a ver que nesse que até em italiano se diz dolce far niente, que é você ficar de bobeira, sabe? Põe um filme, uma música que você gosta, vai passear na natureza, faz qualquer coisa que seja, vai pro cinema, sabe? É mais ou menos isso. Então é você sair desse desespero que você tem que estar fazendo muita coisa o tempo todo. Relaxa, dá esse tempo para si, porque se você não fizer isso, você vai cada vez mais entrando nesse desespero, e aí os adoecimentos eles vêm disso aí, sabe, de você começar a perceber que não está dando conta, aí vem aquela ansiedade, aquele desespero, né, porque você não está conseguindo fazer aquilo ali direitinho, porque eu tenho que fazer. Calma, respira profundamente, para um pouquinho,
olha, anota, escreve tudo que tá vindo na tua cabeça. Começa, uma das coisas que eu aprendi que me faz muito bem é essa coisa do anotar, sabe? Vai lá e anota, isso aqui não tá legal pra mim. Por que não tá legal? O que é que eu tô sentindo? Não tenha vergonha, se não conseguir fazer, só procura ajuda, não tem problema não, sabe? A gente tá aqui pra isso. Então, é começar a observar. Eu tava, por exemplo, voltando ao meu exemplo, eu estava muito presa ainda à cuidadora. Porque é o que eu sei fazer bem, então eu só vou poder fazer isso na minha vida agora daqui para frente. E eu não quero mais, sabe? É simples assim, eu fiz minha escolha. Não é esse trabalho que eu quero mais para mim. Eu agora assumi um outro papel e é a esse papel que eu quero me dedicar. E é isso que eu estou fazendo. Então, em alguns momentos, quando eu me pego nessa autossabotagem, né? Vou voltar para o outro que é o mais fácil, a zona do conforto, né? A gente fica mais certo. Aqui, alguém colocou aqui. A insegurança em relação àquilo que não temos controle gera medo e tristezas em muitas pessoas. Qual o melhor caminho para se libertar desses sentimentos? Então, a gente, olha, controle mesmo você tem sobre poucas coisas, tá? Principalmente se você vive em função do que está fora, né? Se você tem, a não ser que você já tenha atingido um nível de que você sabe que a coisa é com você. Mas enquanto você ainda está nessa ilusão, né, egóica, da ilusão externa, ainda está nesse movimento de que o mundo tem poder sobre a sua vida, você não, dificilmente você vai conseguir sair. Mas a acalmia interna, a meditação é uma ferramenta maravilhosa que pode ajudar muito nisso, tá? É você entrar em contato com essa sua essência, com esse teu dentro de você, sabe? É uma experiência dentro. Você começa a perceber que a vida, por mais que ela aparente estar difícil, você começa a ver com um olhar diferente. É porque é só você fazendo, trazendo essa prática, sabe? É que você vai perceber esse movimento. Então, assim, para a tristeza de muitas pessoas. Essa tristeza, esse medo, né, do controle que a pessoa não tem e tudo mais, é justamente isso, é o apego, tá? Porque eu tinha, isso era meu, isso me pertencia, essa pessoa estava comigo, a energia dessa pessoa me fazia bem, às vezes nem fazia, mas a gente gosta tanto, né, que vai lá saber. Então, assim, esse caminho, pronto, você mesmo que ensina o Zen, o Tai Chi, que dá essas aulas e tudo, você sabe que esses movimentos de vir para dentro, essa viagem para dentro de si, você sabe que é isso que dá esse olhar amoroso para a nossa vida. Aí a gente começa a entender que a gente não comanda nada, tem controle de nada. A gente só controla o que... Só controla o que? Eu consigo controlar o que? Eu consigo controlar os meus... Muitas vezes a forma como eu vou reagir a determinadas coisas. Eu consigo controlar agora. Mas isso por quê? Porque eu já venho com um tempo já que eu venho me dedicando a esse meu autoestudo, né? Desde 2006 que eu estou nesse movimento. Então isso já me deu essa visão um pouco diferenciada, sabe? Então eu me peguei essa semana nessa situação assim que eu estava totalmente fora do foco da coisa real. E aí eu voltei, eu digo, opa, peraí, qual é a minha intenção realmente agora? E aí eu percebi que a minha intenção era uma e eu estava agindo de outra forma para poder agradar muita gente. E eu até tinha feito live já falando sobre isso. É tanto que depois eu fui escutar, sabe? Eu sempre faço isso. Eu ouvi minhas lives depois.
E eu me percebi nesse movimento. Então essas amarras nada mais são do que o ego se segurando desesperadamente, querendo sobreviver. Sobreviver ao que não é. Sabe? A nossa existência ela é muito mais... eu digo sempre que a nossa vida, essa nossa existência, ela deve ser muito mais prazerosa, ela deve ser muito mais cheia de amor, mais cheia de respeito, de carinho por nós mesmos, principalmente. Em primeiro lugar vem você. Você olha para o outro, sim, mas o primeiro a ter que ser olhado é você mesmo. Porque senão não adianta. Se você não faz esse movimento interno, se você não faz essa busca, né, esse mapeamento de tudo que tu sente, de tudo que tu vê, as coisas que tu experiencia, o que determinadas situações fizeram comigo ou não, sabe? Tudo isso, a gente vai juntando esses pedacinhos aí, vai formando o quebra-cabeça e a gente vai vendo que é tudo tão mais simples quando a gente começa a olhar mesmo, assim, encarar de frente. É tudo menos doloroso, as coisas machucam menos. Então você começa a sentir algo, assim, o que dói mais é quando você vê o outro que não está querendo enxergar, é o outro. Então isso às vezes lhe dá um pouquinho de... A mim, principalmente, né? Me dá um pouquinho de, tipo assim, uma sensação de impotência mesmo, sabe? Mas isso eu sei que é uma questão egóica, porque eu não tenho... eu não posso assumir uma responsabilidade desse tamanho, assim, pelo outro, sabe? Ele tem que aprender, ele tem as experiências dele. Mesmo que seja uma pessoa que você ama muito, que você quer proteger, que você quer ter do seu ladinho ali protegendo. Não pode, não dá, não tem como. Ele vai ter que vivenciar as coisas que são necessárias para que ele possa, né, começar a evoluir mais. Então, assim, tudo na vida da gente, na verdade, é esse apego. Se a gente for olhar para o nosso passado, se resume a isso, coisas que ficaram, situações que foram vividas. A gente tem... É tão forte essa coisa da autossabotagem que a gente sente falta, a gente se prende até o que não foi tão agradável. Aí vem, né, a criança interior aí cheia de mágoas, de ressentimentos, triste, se sentindo abandonada, se sentindo não amada, né? Se sentindo uma criança má muitas vezes, porque não conseguia entender a situação, né, que estava vivenciando. Então, assim, e aí a gente traz essa criança para o agora, essa criança que se sente triste o tempo todo, que aprendeu que a vida só tem sentido quando você sofre. Você só aprende alguma coisa se você sofrer. Se você não sofrer, você não vai... Cara, você tem a opção. Você pode escolher não sofrer, não aprender pelo sofrimento. Aprende pelo amor também. A gente consegue aprender pelo amor. E aí muitas vezes, foi interessante, até a Silvia entrou aqui, né, essa minha amiga italiana, eu trabalhei na família dela, eu cuidei da sogra dela por um tempo e foi difícil, foram tempos muito difíceis, foram difíceis assim. Eu tive que passar por muita coisa, sabe, em um outro país, sem falar o idioma direito. Claro que com pouco tempo eu já comecei a desenrolar, mas isso me dava uma certa insegurança, né, claro. E aí, convivendo ali com a morte diariamente, né, com os pacientes. E aí tudo isso me fez... Eu me apegava, e eu era apegada a essa situação. Na minha cabeça, a única coisa que eu conseguia fazer da vida era ser cuidadora.
para mim eu só era capaz disso. Então, porque isso também é um risco que a gente corre quando a gente faz um trabalho, né? Quando a gente consegue fazer um trabalho, que esse trabalho a gente consegue obter uma certa... conseguimos ficar bom, né, naquilo que fazemos, a gente tem uma tendência a se apegar demais a isso, né? E aí a gente não se vê capaz de fazer outra coisa, de ser capaz de fazer só aquilo ali. Então, é isso. Muitas vezes, quando a gente se percebe nesse movimento, sabe, de que está inseguro, de que está com medo, está triste, né? Como colocou aqui o nosso queridão aqui. Quando a gente está percebendo isso, para, sabe? A única coisa que você pode fazer é parar, dar essa parada, respeite esse seu momento, entre em contato com esse ser, esse teu lado mais profundo, mais amoroso, mais acolhedor. Entre em contato com ele, começa a ver que a sua vida, quando a gente parte daqui, a gente vai sozinho, ninguém nos acompanha. Então aprenda a estar sozinho também enquanto você ainda está aqui. Não que você vá se isolar dos outros, não é isso que eu estou colocando, mas aprenda a conviver consigo mesmo. Comece a valorizar esses momentos que você está ali consigo, pensando, sabe, recalculando rota. Faz parte. Muitas vezes a gente faz escolhas que nem sempre são as melhores pra gente. Então tá tudo certo, vamos pegar outro caminho, não tem problema. Então vamos pegar outro caminho. E aí você quando você faz isso, a partir do momento que a gente faz isso, a gente começa a ver que a coisa tá legal, que é isso que eu queria, era isso que eu esperava, né? Eu consegui fazer isso. Então acho que esse é o ponto principal, tá, gente? Hoje eu vim aqui mais para isso mesmo, para compartilhar esse insight com vocês, e vou voltar agora com as lives, vou com a frequência maior, né, pra gente não perder o ritmo. Quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo, agradecer imensamente a todos. Tenham uma ótima noite e talvez amanhã eu esteja de volta, não sei ainda, vou confirmar, vou ver aqui, mas qualquer coisa eu aviso a todos. Beijinho no coração de todos, boa noite, e fica a dica, olha para dentro de si um pouquinho, tá? Tá tudo certo.